Graça e paz, irmãos. Vou agora ministrar a palavra dessa quinta-feira. Peço que vocês abram o coração para receber essa palavra, vindo da parte de Deus, para a edificação da sua fé, para que vocês possam receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para falar através dessa ministração. Amém? A ministração que eu vou ministrar hoje, eu quero titular ela 3 motivos que encorajou Davi a lutar contra Golias. Então, Davi não chegou com medo, Davi não chegou assombrado diante da afronta, nem diante do gigante. Porque Davi tinha 3 motivos por trás que encorajava ele diante daquela afronta. Nós sabemos que Saul e todo o exército dele estava com medo, e esse medo havia paralisado todo aquele exército. Ou seja, aquele exército não avançava, para a vitória, porque se amedrontou e se aprisionou, com a afronta de Golias, e isso eles ficaram presos, aprisionados por essa afronta. Mas Davi não. Davi chega com outro espírito. Davi chega diante daquela situação com outra visão, com outra expectativa, que não era de Davi. Eu sei que nós vivemos uma época simplesmente de afronta. É isso que eu vejo. O inimigo tem afrontado os moradores da terra, e essa afronta tem chegado até a igreja também. Há uma afronta, no mundo espiritual, materializada no mundo físico, contra a humanidade e contra a igreja do Senhor. Mas eu sei, querido, que Deus também tem os seus Davi, Deus tem os seus elementos surpresa. Nem todos vão acatar essa afronta do inimigo. Eu sei que Deus ele está levantando uma geração que vai responder a Ele diante desse caos, diante dessa dificuldade. Eu sinto isso no meu coração. E eu quero fazer parte desse levante do Senhor. E eu quero também que você, querido, venha fazer parte também. E para isso nós precisamos o quê? Nos ungir com a palavra de Deus. Então, a vida de Davi nos ensina muito. Eu quero ler alguns versículos com você aqui de 1 Samuel. Gostaria que você abrisse lá, no capítulo 17, versículo 37. Nós vamos ler até o 39, depois nós vamos ler, pular para o 45 e vamos ler até o 47. Amém? Então, de 1 Samuel 17, no versículo 37, a palavra do Senhor diz assim: Disse mais Davi: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E vestiu a Davi das suas próprias armaduras, pôs-se-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Versículo 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado àquilo. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 45. Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e far-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Versículo 47. E para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. Aleluia, glória a Deus. Amém, querido? Eu quero abordar aqui 3 comportamentos de Davi, que se for seguido por nós,
nas lutas que vêm sobre nós. Com certeza, irmão, em todas elas seremos mais do que vencedores. Muito mais do que vencedores. Então, o primeiro motivo que eu quero compartilhar com você aqui é a experiência que Davi tinha com Deus. Davi, ele nutria na vida dele uma experiência com o Senhor. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e da garra do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Davi era um jovem que não vivia da experiência dos outros. Ele disse que matou o urso e o leão porque Deus o ajudou. Então Davi, ele aproveitou uma oportunidade lá atrás, quando estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Quando o leão saiu, ele não se amedrontou diante daquele leão. Quando o leão saiu do mato para atacar uma das ovelhas, ele não se amedrontou diante daquele leão. Pelo contrário, Davi foi em luta, foi em embate com aquele leão. E o Senhor deu vitória a Davi. Davi derrotou aquele leão, Davi matou aquele leão. Da mesma forma, Davi agiu com o urso e Davi também matou o urso. E isso proporcionou para Davi uma experiência com Deus. Davi guardou isso. Queridos, talvez você tenha chegado aqui já marcado por experiências com o Senhor. E essa é outra oportunidade que Deus está nos dando de entrar na guerra, na luta e obtermos experiência com Ele para coisas maiores ainda que virão sobre essa terra. Nós não podemos ter em mente que ao passar esse problema, a terra vai voltar a ser uma terra agradável para se viver e que não vai ter mais problema, que os homens encontraram a solução, eles encontraram paz e segurança para a gente viver nessa terra. Engano, irmão. Essa é uma das ondas de praga que virá sobre a terra. E Deus permite que venha em parte para nos preparar para cada uma que vai surgir daqui para frente. Nós estamos vivendo dias apocalípticos. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Nós estamos vivendo a era da chegada do anticristo. Nós estamos vivendo um tempo que as profecias apocalípticas estão se cumprindo nos nossos dias. Precisamos ficar alerta acerca disso. E precisamos realmente ser uma igreja que tenha nutrido experiências com o Senhor. Precisamos ser filhos que têm experiência com o Pai. Davi, ele teve essa experiência lá atrás. E quando ele chega, irmão, diante daquele problema que parecia, aos olhos naturais, parecia um problema maior, ele já chegou ali não com medo. Ele não chegou ali temoroso diante de tudo que estava acontecendo. Embora ele olhou e viu todo o exército e Saul com medo, acuado. Mas Davi vinha de uma experiência com Deus. Queridos, quer que eu diga uma coisa para você? Não temo pela minha vida o que está acontecendo. Porque eu sei que do Senhor é a vitória. Eu sei em quem tenho crido. O meu temor não é pela minha vida, é por a vida daqueles que não têm o Senhor. Aqueles que ainda não se decidiram e aqueles que ainda não se aprofundaram a sua intimidade com Deus. E eu quero que Deus possa usar, né? Possa até levantar, né? Homens, mulheres, para poder auxiliar outros que vão precisar. E eu digo a Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu não vou ficar retido, preso entre quatro paredes, enquanto o diabo está matando, roubando, destruindo lá fora. Não. Estou esperando somente o tempo certo. Eu sei que Deus tem tempo para tudo. Sabe, enquanto isso, irmão, esse tempo é tempo de nós nos prepararmos. Porque depois o Senhor vai nos tirar das trincheiras. O Senhor vai nos tirar dos quartéis. E o Senhor vai nos levar diante da guerra. Porque Ele é o nosso general de guerra. Ele é o nosso Jeová Sabaote. Ele é aquele que vai à nossa frente. Mas se Ele é general de guerra, então Ele tem um exército por trás dele. E eu quero fazer parte desse exército e quero que você também venha fazer parte desse exército
Nós vamos marchar com a vitória do Senhor. Nós vamos erguer a bandeira de Jeová Nissi nessa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então Davi, ele não temeu. Davi, ele não se assombrou com o gigante. Não. A experiência que Davi tinha com Deus serviu de trampolim para impulsioná-lo, para ele enfrentar aquele Golias. A semelhança de Davi, nós precisamos ter experiência com Deus, porque elas nos encorajam para enfrentar as lutas que estamos passando e as lutas que virão mais lá na frente. Muitos cristãos estão sendo derrotados nas lutas diárias, diante dos problemas, porque nunca tiveram uma experiência pessoal com o Senhor. Portanto, devemos buscar experiência real com Deus, com o objetivo de sermos vitoriosos, como Davi foi. Davi já chegou diante do Golias vitorioso. Ele já chegou mais do que vencedor ali. Sabe por quê? Porque ele já vinha vencendo antes. Ele já vinha tendo experiência com Deus antes. E Deus, querido, Ele tem nos dado, proporcionado. Essa é a palavra. Deus tem nos proporcionado momentos para a gente começar a ter experiência com Ele. E eu vejo que esse momento também é um deles. Eu vejo que tudo o que está acontecendo é um trampolim. Eu continuo dizendo. Eu vejo como um trampolim. Eu vejo como uma rampa para nós chegarmos ao trono. Para nós sermos coroados. Amém? Não é que isso vai passar, é que nós vamos vencer. Em vez de a gente estar esperando passar, esperando que o mundo lá fora nos traga solução, que os homens solucionem para nós esse caso, querido, isso não vai passar. Deus quer nos dar vitória. E a vitória não vem de homem, a vitória vem dele para nós. Eu quero ativar seu coração. Eu quero ativar a sua experiência com Deus. Lembra-te. Davi lembrou o que foi que Deus fez na sua vida. Lembra daquele momento difícil. Lembra quando tudo estava difícil. E você foi a Deus e Deus se mostrou presente. Deus marcou e a sua fé foi para outro nível. Lembra? Davi tinha a experiência do leão e do urso, de ter matado a leão e o urso. Ele disse, eu fiz isso com a ajuda do Senhor. Foi o que você fez com a ajuda do Senhor? Eu acredito, irmão, e creio que foi muitas coisas que você alcançou com a ajuda do Senhor, que você venceu com a ajuda do Senhor. Ele te diz, eis que eu estou contigo todos os dias. Amém? Você pode entender isso? Você recebe essa palavra? Não vamos baixar nossa cabeça. Torno a dizer para você, não espere isso passar. Não espere passar, porque se só passar, se levantará um maior e virá. Mas se nós vencermos, nós vamos andar sobre as ações malignas de Satanás. O mundo está esperando passar. Nós temos que vencer. O que está lá fora, o que está por trás dessa enfermidade, dessa doença que está assolando, são demônios. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, se o diabo que veio para matar e é um vírus que está matando, o diabo está por trás desse vírus. O homem só deu o nome, mas o que está por trás desse vírus são demônios, são principados regendo demônios, espíritos de morte sobre a terra. Mas o Senhor tem uma igreja forte, sou eu e você. Nós não vamos se curvar, porque nós vamos vencer, porque nós somos chamados a vencer. Amém? Chamado a vencer. Aleluia. Motivo número 2. Não usar recursos humanos. Sabe, o diabo sempre tenta usar pessoas naturais para nos levar para o natural. Então não foi diferente com Davi. Mesmo Davi chegando com experiência, convenceu o rei Saul com a experiência dele. O próprio rei Saul disse, vai nessa tua força, mas depois ele vem trazer o quê? Recursos humanos. Olha o que diz em 1 Samuel 17, 38 e 39. Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-se sobre a cabeça um capacete de bronze.
e vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Queridos, o inimigo vem no campo espiritual, um ataque espiritual, e quer levar o quê? A igreja a se defender com armas naturais. Quer levar o quê? A gente se revestir do natural, para nos enganar. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Cristo para demolir fortaleza e se levantar com toda sofisma e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nossas armas são espirituais. Nós estamos numa guerra espiritual e precisamos de armas espirituais. Mas o inimigo, ele tenta. O que é que o inimigo queria através da naturalidade de Saul? Colocar armas naturais de ataque e armas naturais de defesa sobre Davi. E era isso que o inimigo queria. É isso que o inimigo quer nesse dia, revestir a igreja do natural. Levar a gente a acreditar e se apoiar no natural. Queridos, vamos ser prudentes sempre. Jesus mesmo nos enviou de seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Vamos vigiar sempre, mas não vamos simplesmente colocarmos o natural como nossa defesa, o natural como nosso ataque. A nossa defesa é o sangue de Jesus e o nosso ataque é a palavra de Deus. E para usarmos o sangue é pela fé. E para usarmos a espada, que é a palavra, também é pela fé. Então Davi, ele não aceita as armaduras, ele não aceita as vestiduras naturais. Ele vem se despir do natural. E quando a gente está se despindo do natural, nós estamos nos revestindo do sobrenatural. E nós não podemos entrar, né, debaixo dessa guerra com vestes naturais, revestido do natural. Nós temos que entrar revestido do sobrenatural. Amém? É interessante observar que Davi, além de ter a experiência com Deus para lutar contra Golias, ele não aceitou os recursos humanos de Saul para lutar contra Golias. Às vezes queremos enfrentar as lutas, mas usamos apenas artifícios humanos. Queremos usar apenas nossas forças, alguns querem usar a sua capacidade, outros querem usar sua influência, mas no fim descobrimos que vamos ser derrotados se não usarmos as armas que Deus deixou à nossa disposição. A partir de agora devemos desfazer de toda a armadura humana e revestirmos das armaduras de Deus, e com certeza a vitória será certa. Aleluia! A vitória será certa. Querido, está na hora de a gente virmos nos despir das armaduras humanas. O que são as armaduras humanas? Aquilo que chega para nos defender, aquilo que chega para nos proteger, aquilo que chega para a gente atacar. Não. Nós respeitamos, nós até submetemos, mas como a Bíblia diz, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A nossa vitória não vem daqui, a nossa vitória vem do Senhor. Como disse Davi, eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso também veio do Senhor que fez os céus e a terra. E Davi dizia isso no tempo que ele estava cercado. Ele estava simplesmente cercado por todos os lados pelo inimigo. Que ele não via saída por baixo. Ele sabia que havia uma porta lá em cima. Eu sempre digo isso, irmão. Quando fecha as portas aqui embaixo, Deus abre as janelas de cima. E de lá virá o nosso socorro. Eu creio que está sendo liberado sobre as nossas vidas uma intervenção sobrenatural. Sobrenatural. A palavra de Salmos, capítulo 91, quando diz
Aquele que habita a sombra do Onipotente descansará em paz. 1000 cairão à sua direita, 10.000 ao seu lado, mas você não será atingido. Eu creio, irmão. Eu creio, se nós colocarmos as nossas vidas com fé nas mãos do Senhor, na proteção do Senhor, nós não seremos atingidos e mais, nós seremos usados contra essa ação maligna em nossa cidade. Quando nós nos prostrar diante de Deus e começarmos a orar posicionado, com a nossa fé, agindo em fé, Deus começará a derramar um agir sobrenatural. Eu creio que Deus enviará anjos sobre o nosso território, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, o segundo motivo é não usar recursos humanos. Não ponha a sua fé nessas coisas. Não ponha, faça por prudência, mas faça crendo em Deus. Sua fé é nele. Não aceite os recursos do humano, é isso que o diabo quer. É isso que ele quer. Nos desprover do sobrenatural, para que nós possamos entrar no natural. E o natural, meu irmão, é o território que ele, de ação dele, é o território que ele promove as vitórias dele. Mas nós somos chamados a lutar, não contra a carne e sangue, ou seja, não no natural, mas contra os principados, as potestades, no território deles, nas regiões celestes. Eles vêm fazer guerra no nosso território. Há uma guerra no nosso território. Então nós precisamos, como homens e mulheres espirituais, entrarmos no território dele, nas regiões celestes, e fazermos guerra contra ele. E isso é através da oração da fé. Isso é através da declaração de fé. Isso é através da palavra da fé que nós liberamos em nome de Jesus. Você entende isso? Sim ou não? Você recebe isso? Sim ou não? Olha para Davi, olha a experiência de Davi. Qual é a diferença que Davi estava enfrentando lá para o que nós estamos enfrentando hoje? Como foi que Davi chegou à vitória lá? É como nós vamos chegar hoje também. Porque o Deus é o mesmo e sempre o povo de Deus teve inimigos na terra. Sempre o povo de Deus teve guerra, teve lutas para vencer, teve dificuldade para romper. Sempre foi assim, desde o início, e vai ser assim até o fim. Mas sempre o Senhor esteve se mostrando, sempre o Senhor esteve se revelando, sempre o Senhor esteve fazendo. E não parou. E agora nós estamos diante das nossas guerras, das nossas lutas. Aquelas lutas de Davi, que Davi, pela fé, simplesmente entregou nas mãos do Senhor. E ele foi confiando no Senhor. E ele declara com a fé dele que o Senhor é o Senhor da guerra, ou seja, essa guerra é de Deus. Se eu crer, é Deus que vai lutar por mim. Se eu crer, é Deus que vai na minha frente. Em outras palavras, era isso que Davi estava dizendo. Quando ele faz a declaração e diz, né, que essa guerra era a guerra do Senhor. É isso que a gente precisa colocar através da fé, o Senhor na nossa frente. É o Senhor que vai à minha frente. É o Senhor que garante eu sair. A Bíblia diz que Ele guarda a minha entrada, Ele guarda a minha saída. A Bíblia diz que Ele guarda a minha entrada. Quando eu sair, Ele guarda. Quando eu entrar também, Ele guarda. Aleluia. A Bíblia diz que Ele abençoa a entrada e abençoa a saída. Ou seja, eu saio com a bênção, eu volto para casa com a bênção dEle. Amém? Você recebe isso? Você entende isso? Em nome de Jesus. E o motivo número 3, dependência de Deus. Vou repetir, dependência de Deus. 1 Samuel 17, 45 a 47, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Uau! Uau, irmão! Ah, que jovem! Que jovem!
Veja a cena, irmão. Imagina a cena. Davi chega no campo de batalha, na hora do embate, na hora do confronto, e vê aquele gigante de quase 3 metros de altura, desde criança treinados em guerra, com uma lança, com uma na mão, com uma espada na outra, com escudo, com toda a couraças dele contra Davi. Davi vê tudo aquilo. O que Davi vê ali? Ou seja, um gigante bem armado, bem treinado, bem preparado para destruir um jovem menino desprovido de qualquer armaduras ou de qualquer arma natural. Totalmente vulnerável, humanamente falando, ao ataque do inimigo. Eu acredito que o inimigo não viu nenhum adversário. O inimigo não enxergou Davi nem como um adversário. Ele já enxergou Davi como a vitória dele, o prêmio dele. Eu acredito nisso. Mas Davi, ele não enxerga o tamanho do homem. Ele não enxerga o homem. Ele dita o que o homem é aos olhos humanos. Mas ele disse assim, olha o que ele diz. Tu vem a mim com espada, com lança, com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu não tenho nada neste mundo para lutar contra você. Eu não tenho nada nesse mundo para guerrear contra você. Mas eu tenho uma coisa, que vale mais do que tudo neste mundo. Que vale mais do que todos os exércitos da terra. Que vale mais do que todos os armamentos da terra. Eu tenho um Senhor poderoso comigo. E eu venho a ti no nome dele, em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi diz assim, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. A quem tem afrontado. O que é que o diabo está afrontando? Não é somente o exército de Deus. Ele estava afrontando o próprio Deus também. Nesses dias não está sendo diferente. A vitória de Davi também era a vitória de Deus. Também era a vitória de Deus. E Davi entra ali naquele campo de batalha como? Totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Como é que nós vivemos uma vida totalmente dependente de Deus? Quando nós vivemos desprovido do natural e provido do sobrenatural. E como é que nós podemos viver o sobrenatural que nós não vemos? Quando nós vivemos ela pela fé. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo que o Senhor está comigo. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo o Senhor à minha frente. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo o Senhor me dando a vitória. Nós vivemos o sobrenatural quando nós vivemos uma vida pela fé. A nossa fé, ela só opera no sobrenatural. A fé não opera no natural. A fé, o campo de operação da fé é o sobrenatural, onde também é o campo de operação da oração. A oração ela não opera no natural, ela opera no sobrenatural, ela opera no campo espiritual. Por isso que é oração e fé. Oração e fé. É orar e crer. Sabe? Quando nós nos levantarmos realmente, assim como Davi indo de encontro ao gigante, o Senhor vai se mostrar e se revelar com a nossa vitória. Aleluia. Glória a Deus. A experiência que Davi tinha com Deus fez com que ele rejeitasse os recursos humanos oferecidos por Saul e dependesse de Deus exclusivamente para lutar e vencer Golias. Isso porque Deus era um com ele. Nas lutas que enfrentamos no dia a dia, diante dessa pandemia, Deus vai nos dar vitória. Se cada cristão agir exatamente como Davi, então os gigantes que se levantam contra nós cairá por terra. Esse gigante, esse demônio que foi coroado, esse principado que foi coroado, quando nós simplesmente, irmão, agimos
exatamente como Davi, ele vai cair por terra. Irmão, para esse vírus, essa ação maligna entrar na terra, o diabo usou homens nessa terra. O diabo usou homens malignos, homens que têm uma mente forjada por ele, homem que simplesmente serve a ele para usar e liberar essa ação maligna sobre a terra. Agora, para desfazer essa ação do diabo, Deus precisa também usar homens, mulheres, jovens, crianças. E ele não vai usar aqueles que estão com medo, lá na fileira, com medo. Deus não usou ninguém do exército de Saul, nem o rei Saul. Eles que eram os guerreiros, eles que eram os soldados de Saul. A guerra era para eles ir à guerra. Mas Deus não usou nenhum deles. Sabe por quê Deus não usou? Porque eles não se colocaram na posição. Eles simplesmente chegaram ali sem experiência com Deus. Chegaram ali revestidos do natural. Chegaram ali sem depender de Deus. E quando viram uma situação acima das forças humanas deles, acima da força deles, eles o quê? Recuaram. Davi chegou ali sem arma, sem armadura, porque Davi chegou ali somente com a experiência com Deus e dependendo de Deus. Somente isso. E Deus usou. Eu torno a dizer, o diabo tem os seus agentes na terra e ele está usando, mas Deus também tem os deles. Não é só orar, é orar posicionado. É orar com fé. É orar entrando na batalha para vencer. E o Senhor é conosco. Eu quero deixar essa palavra para a sua reflexão. Eu quero deixar essa palavra para você. Meditar sobre isso. Amém? Do Senhor é a guerra. E do Senhor vem a nossa vitória. Eu quero orar por você. Gostaria que você curvasse, fechasse seus olhos e curvasse a sua cabeça e recebesse essa oração. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo. E eu sei, Senhor, que nem tudo que o Senhor está fazendo eu estou vendo. Porque não é para me ver, é para me crer. E depois, Senhor, eu vou crer, eu vou ver aquilo que eu creio da parte do Senhor que o Senhor está fazendo. Senhor, o mundo está crendo na morte. O mundo está crendo na destruição. Há um espírito de medo. Porque está sendo pregado esse espírito de medo. Está sendo anunciado essa destruição. E a fé vem pelo ouvir. Assim também como a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, a incredulidade vem pelo ouvir a palavra do diabo. E o diabo está pregando através dos canais de televisão, através da mídia. Ele está pregando e está espalhando a sua mensagem de incredulidade, de medo, de assombro e de terror. Mas, Senhor, não é essa palavra que nós devemos acudir no nosso coração. Como o Senhor disse para Jairo, quando veio a notícia que a filha de Jairo havia morrido, o Senhor disse para Jairo que ele não temesse, crê somente. Não teme, crê somente. Ou seja, não receba essa palavra. Continue crendo. Meu Deus, não podemos esquecer daqueles momentos no culto, quando o Senhor vinha ali, quando o Senhor tocava, quando o Senhor fazia, os milagres, que nós oramos e o Senhor operou. Senhor, nós temos experiência, nós não chegamos aqui, Senhor, sem experimentarmos do Senhor, não. Nós temos experimentado do Senhor. E o Senhor não nos trouxe até aqui, Senhor, para ser derrotado, não. O Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, para sermos mais do que vencedores, para termos a vitória, Senhor, sobre tudo e sobre todos. Estamos contigo, Senhor, porque primeiro o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, e não somente o Senhor está conosco, também o Senhor está em nós. E também o Senhor é por nós. Não há do que temer, não há do que se assombrarmos, se temos o Senhor como nosso
general de guerra. Ó Senhor, que o teu povo desperte e que entramos, Pai, em juízo perante o Senhor e vemos apresentar nossas razões para que o Senhor venha nos justificar. Aleluia. Glória a Deus. Sei que o Senhor é conosco, sei que o Senhor é com meus irmãos, sei que o Senhor está com a sua igreja. Aleluia. Eu sei que todos eles estão nas tuas mãos, debaixo da tua proteção e sendo preparados para avançar, para marchar. Josafá teve medo, mas depois que ouviu a palavra do Senhor, o medo saiu e ele marchou de encontro à vitória. Ele teve que se deslocar, sair do trauma, sair do medo e ir de encontro ao inimigo. Mas o Senhor chega primeiro. O Senhor vai à nossa frente e a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por cada filho, por cada filha, por cada servo, serva que o Senhor tem nessa igreja, seguidores de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida desses amados e dessas amadas. Em o nome de Jesus. Amém, 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 Jesus.